Talvez você tenha chegado aqui com o peito apertado, com aquela sensação de que o mundo inteiro está desabando e você não consegue respirar direito. Talvez seja 3 da manhã e você está rolando na cama, com a mente disparada, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, sentindo como se o coração fosse explodir dentro do peito. Ou talvez seja de manhã e você já acordou com aquele peso, aquela angústia que não tem nome, mas que faz você querer se esconder do mundo inteiro. Eu não sei exatamente como você chegou até essa oração, mas eu tenho certeza absoluta de uma coisa: Deus sabia que você ia estar aqui, neste exato momento, ouvindo essas palavras. Porque não existe coincidência no reino de Deus. Existe propósito, existe amor. Existe um Pai que conhece cada batimento acelerado do seu coração, cada pensamento que não consegue parar de girar na sua cabeça, cada lágrima que você derramou em silêncio quando ninguém estava vendo. A ansiedade, essa palavra que virou quase uma epidemia nos nossos dias. Mas você sabe o que mais me impressiona? É que a Bíblia fala sobre ansiedade há mais de 2000 anos. Não é uma doença moderna, não é fraqueza espiritual, não é falta de fé. É uma condição humana que o próprio Jesus Cristo conhecia, entendia e para a qual ele trouxe resposta. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele não estava numa situação confortável. Estava preso, incerto sobre o futuro, longe das pessoas que amava, e foi justamente nesse contexto de pressão, de incerteza, de ansiedade humana real, que ele escreveu essas palavras que hoje vão tocar a sua alma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você percebe a profundidade dessa orientação? Paulo não disse: parem de se preocupar porque tudo vai dar certo. Ele disse: não andem ansiosos, mas orem. Existe uma diferença gigantesca aí, porque a ansiedade não é apenas se preocupar com alguma coisa. Ansiedade é quando a preocupação toma conta de você, quando ela vira o comandante da sua vida, quando ela decide o que você vai pensar, como você vai dormir, o que você vai sentir ao acordar. Deixa eu te contar sobre uma pessoa que eu conheci. Vamos chamá-la de Ana. Ana era uma mulher de 40 anos, mãe de 2 filhos, casada, cristã, há mais de 20 anos. Por fora tudo parecia perfeito, mas por dentro, Ana vivia um inferno silencioso. Ela acordava todos os dias às 4 da manhã, não porque queria, mas porque a ansiedade não deixava ela dormir. O coração disparava sem motivo. Ela checava o celular dezenas de vezes por dia, esperando alguma notícia ruim que confirmasse todos os medos que habitavam na mente dela. Ana tinha medo de que algo acontecesse com os filhos, medo de perder o emprego, medo de que o marido a deixasse, medo de adoecer, medo de não ter dinheiro, medo do medo. E o mais trágico de tudo, ela sentia culpa por sentir medo, porque afinal de contas, ela era cristã, ela deveria confiar em Deus, ela deveria confiar em Deus, ela deveria ter paz, mas a verdade é que ela estava se afogando numa tempestade emocional que parecia não ter fim. E sabe o que mais machucava Ana? Era quando bem-intencionados irmãos na fé diziam coisas como: é só você orar mais. É só você confiar em Deus. Ansiedade é falta de fé. Como se fosse simples assim. Como se ela não orasse. Como se ela não confiasse. Como se ela não amasse a Deus com todo o coração. Mas a verdade, meu amigo, minha amiga, é que ansiedade não é pecado. Ansiedade é sinal de que você é humano. É sinal de que você se importa. É sinal de que você tem coração, tem sonhos, tem pessoas que ama, tem responsabilidades que leva a sério. O problema não é sentir ansiedade. O problema é quando a ansiedade sente você. Jesus Cristo, o Filho de Deus, sentiu ansiedade. No Getsemane, ele suou gotas de sangue. Ele disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Ele pediu 3 vezes para o Pai passar dele aquele cálice. Se Jesus sentiu ansiedade, quem somos nós para achar que não podemos sentir? Mas aqui está o segredo que mudou a vida de Ana, e que vai mudar a sua vida também. Jesus não ficou na ansiedade. Ele atravessou a ansiedade pela oração. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E depois dessa entrega, ele se levantou com força para enfrentar a cruz.
A ansiedade não é o fim da estrada. A ansiedade é um sinal de alerta de que você precisa de uma conexão mais profunda com o céu. É um convite para você parar de tentar controlar tudo sozinho e começar a entregar tudo nas mãos de quem realmente tem controle sobre todas as coisas. Quando Paulo fala não andeis ansiosos por coisa alguma, ele não está dando uma ordem impossível. Ele está oferecendo uma alternativa. No lugar da ansiedade, coloque a oração. No lugar do desespero, coloque a súplica. No lugar da amargura, coloque ações de graças. No lugar do controle obsessivo, coloque as petições diante de Deus. E o resultado? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é ausência de problemas. Essa paz é presença de Deus no meio dos problemas. É saber que você não está sozinho. É saber que tem alguém maior do que qualquer situação cuidando de você. Ana descobriu isso numa noite de terça-feira, quando ela estava no limite do desespero. Ela se trancou no banheiro, se ajoelhou no chão frio e chorou como nunca tinha chorado antes. E ali, entre lágrimas e soluços, ela fez a oração mais simples e mais poderosa da vida dela. Pai, eu não aguento mais, eu entrego tudo nas suas mãos. Tomas conta do que eu não consigo tomar conta. Não foi mágica, não foi instantâneo, mas foi real. Dia após dia, oração após oração, entrega após entrega, Ana começou a experimentar algo que ela tinha esquecido que existia: paz. Não a paz que vem quando tudo está resolvido, mas a paz que vem quando você sabe que quem resolve as coisas te ama perdidamente. Hoje, 3 anos depois, Ana ainda sente ansiedade às vezes, mas a ansiedade não sente mais ela, porque ela aprendeu o segredo que eu quero dividir com você agora. A ansiedade é vencida na oração, não na oração religiosa, mecânica, repetitiva, mas na oração verdadeira, visceral, de quem se joga nos braços do Pai e diz: eu preciso de ti. Se você chegou até aqui e reconheceu sua história na história de Ana, se você se viu nessa luta silenciosa contra pensamentos que não param, contra medos que não fazem sentido, contra uma angústia que parece não ter cura, eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho, e você não está condenado a viver assim para sempre. Deus tem um plano específico para curar a sua ansiedade. Não necessariamente retirando todos os problemas da sua vida, mas colocando sua paz no meio deles. Não necessariamente dando respostas para todas as suas perguntas, mas sendo Ele mesmo a resposta de que você precisa. Se essa palavra está encontrando você como resposta direta do céu, se você sente que Deus trouxe você até aqui para ouvir exatamente isso, se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza de que Deus ainda vai continuar falando com você através dos próximos vídeos. E você precisa dessas palavras tanto quanto elas precisam de você. E faz mais uma coisa por mim. Manda essa oração para 5 pessoas que você ama. Alguém na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, pode estar vivendo exatamente o que você está vivendo. Pode estar se sentindo só, incompreendido, julgado. E essa palavra pode ser o fio de esperança que essa pessoa precisa para não desistir. Porque vencer a ansiedade não é um processo solitário, é um processo comunitário. É um processo onde uns ajudam os outros a carregar o peso, onde uns oram pelos outros, onde uns lembram os outros de que Deus é maior do que qualquer tempestade emocional. E agora, eu quero que você respire fundo, quero que você feche os olhos, se puder. Quero que você sinta o ar entrando nos seus pulmões. Quero que você lembre que o mesmo Deus que colocou fôlego de vida em você, no dia que você nasceu, é o mesmo Deus que está aqui agora, pronto para soprar paz sobre a tempestade da sua alma. Porque chegou a hora de orarmos juntos. Chegou a hora de você parar de lutar sozinho e começar a lutar com Deus. Chegou a hora de você descobrir que existe uma força maior do que a sua ansiedade, um amor maior do que o seu medo, uma paz maior do que a sua inquietação. Pai, essa pessoa que está ouvindo agora, ela chegou até aqui carregando um peso que às vezes nem ela mesma sabe explicar. Chegou com o peito apertado, com a mente acelerada, com o coração batendo mais rápido do que deveria. Chegou cansada de tentar controlar coisas que estão além do controle humano, cansada de prever catástrofes que podem nunca acontecer, cansada de viver no futuro em vez de viver o presente. Senhor,
Eu clamo pela alma dessa pessoa neste momento, porque eu sei que a ansiedade não é apenas um estado emocional, é uma prisão, é um cárcere onde a mente fica presa, girando os mesmos pensamentos destrutivos, alimentando os mesmos medos, criando os mesmos cenários de desespero. E eu sei que o Senhor veio para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos prisioneiros, para dar vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Pai, neste momento eu oro pela mente dessa pessoa, porque a batalha da ansiedade é travada primeiro no campo dos pensamentos. É ali onde o inimigo planta sementes de medo, sementes de dúvida, sementes de desespero. É ali onde ele sussurra mentiras sobre o futuro, sobre a capacidade, sobre o valor, sobre o amor do Senhor por essa vida preciosa que está diante de ti. Mas o Senhor disse em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Senhor, eu peço que o Senhor substitua os pensamentos ansiosos pelos pensamentos do céu. Que onde há preocupação excessiva, venha confiança sobrenatural. Que onde há medo do futuro, venha esperança verdadeira. Que onde há sensação de abandono, venha a certeza profunda e inabalável de que o Senhor jamais deixa nem desampara os que são seus. Pai, eu oro especificamente por aqueles medos que roubam o sono dessa pessoa, aqueles pensamentos que chegam de madrugada como visitantes indesejados e transformam a noite em palco de tortura mental. Senhor, o Senhor disse no Salmo 127, versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Senhor, restitua o sono tranquilo dessa pessoa. Restitua a capacidade de descansar sem que a mente dispare. Restitua as manhãs de paz, onde ela possa acordar com esperança, em vez de acordar com ansiedade, porque o Senhor prometeu em Jeremias capítulo 31, versículo 25, porque refrigera a alma cansada e fartei toda a alma que andava triste. Pai, eu clamo agora por todas as áreas da vida dessa pessoa que estão sendo afetadas pela ansiedade. Oro pelo trabalho, onde às vezes ela não consegue se concentrar porque a mente está em outro lugar, preocupada com 1000 coisas ao mesmo tempo. Oro pela família, pelos relacionamentos que às vezes ficam tensos porque a ansiedade cria irritabilidade, cria impaciência, cria uma sensação de sobrecarga emocional. Senhor, o Senhor conhece cada situação específica que tem alimentado essa ansiedade. Conhece as contas que apertam no final do mês. Conhece as preocupações com os filhos, com o futuro deles, com a educação, com a segurança. Conhece as inquietações no casamento, as dúvidas sobre decisões importantes, as pressões no trabalho, as questões de saúde que tiram a paz. Mas o Senhor também disse em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Pai, ajuda essa pessoa a entender o valor que ela tem diante do Senhor. Porque muitas vezes a ansiedade nasce da sensação de que somos pequenos demais para sermos notados por Deus, insignificantes demais para recebermos cuidado divino. Mas o Senhor disse que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Disse que nenhum pardal cai no chão sem que o Senhor saiba. E se o Senhor cuida dos pardais, quanto mais cuidará daqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Senhor, eu oro agora pela cura emocional profunda dessa pessoa. Porque muitas vezes a ansiedade tem raízes antigas, tem origem em traumas do passado, em feridas que nunca foram tratadas adequadamente, em padrões familiares que se repetem de geração em geração. Oro por cura interior, por libertação de vínculos emocionais doentios, por quebra de maldições familiares relacionadas ao medo e à ansiedade. Pai, o Senhor disse em Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3, O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestiduras de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Senhor, execute essa obra completa na vida dessa pessoa. Transforme a cinza da ansiedade em glória da paz. Transforme a tristeza da preocupação em óleo de gozo. Transforme o espírito angustiado em vestiduras de louvor. Faça dessa pessoa uma árvore de justiça, plantada junto às ribeiras de águas, que dá fruto no seu tempo e cuja folhagem não murcha. Pai, eu oro especificamente pelos sintomas físicos da ansiedade que essa pessoa tem enfrentado, pelo coração que acelera sem motivo aparente, pela falta de ar que surge nos momentos de pico de ansiedade, pela tensão muscular que se acumula nos ombros, no pescoço, nas costas, pelos problemas gastrointestinais que a ansiedade pode causar, pela fadiga mental que vem do esgotamento de ficar sempre em estado de alerta. Senhor, o Senhor é o Deus que sara. O Senhor é Jeová Rafá, o Senhor que cura. E eu creio que o mesmo poder que curou os enfermos na Galileia é o mesmo poder que está disponível hoje para trazer cura integral, espiritual, emocional e física para essa pessoa que clama pelo nome do Senhor. Pai, oro também pela vida espiritual dessa pessoa, porque a ansiedade às vezes rouba a alegria de orar, rouba a vontade de ler a Bíblia, rouba a motivação de participar da comunidade da fé. Às vezes ela se sente culpada por não conseguir se concentrar na oração, por não conseguir absorver a palavra como gostaria, por não conseguir adorar com a mesma intensidade de antes. Mas o Senhor entende nossas fraquezas. O Senhor conhece nossa estrutura e se lembra de que somos pó. E o Senhor prometeu em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Senhor, mesmo quando essa pessoa não consegue orar como gostaria, o Espírito Santo está intercedendo por ela. Mesmo quando ela não encontra palavras, o Senhor entende o clamor do coração. Mesmo quando ela se sente longe, o Senhor está perto, mais perto do que ela imagina. Pai, agora eu clamo por um toque sobrenatural do Espírito Santo sobre essa pessoa, porque chegou a hora de algo novo nascer na vida dela. Chegou a hora da ansiedade perder o domínio. Chegou a hora da paz do Senhor assumir o controle. Chegou a hora de ela experimentar o que o Senhor prometeu em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vó-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor, a paz que o mundo oferece é superficial, temporária, dependente das circunstâncias. Mas a paz do Senhor é profunda, permanente, independente do que está acontecendo ao redor. É a paz que Paulo experimentou na prisão, que Daniel experimentou na cova dos leões, que os 3 jovens hebreus experimentaram na fornalha ardente. Pai, derrame essa paz sobrenatural sobre essa pessoa agora. Que ela sinta literalmente o peso da ansiedade sendo tirado dos ombros dela. Que ela sinta a respiração se normalizando. Que ela sinta o coração voltando ao ritmo normal. Que ela sinta a mente se aquietando, os pensamentos se organizando, a clareza voltando. Senhor, eu profetizo restauração sobre a vida dessa pessoa. Profetizo que os dias de domínio da ansiedade acabaram. Profetizo que ela vai dormir tranquila hoje à noite e vai acordar renovada amanhã. Profetizo que ela vai tomar decisões com sabedoria em vez de tomar decisões baseadas no medo. Profetizo que ela vai viver o presente em vez de ser atormentada pelo futuro. Pai, o Senhor disse em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Senhor, ative esses pensamentos de paz na mente dessa pessoa, que ela comece a pensar como o Senhor pensa sobre ela, que ela comece a ver o futuro como o Senhor vê o futuro dela. E agora, Pai,
eu oro pela família dessa pessoa. Porque a ansiedade não afeta apenas quem a sente, afeta todos ao redor. Oro pelo cônjuge que às vezes não sabe como ajudar, que se sente impotente diante da luta que o parceiro está enfrentando. Oro pelos filhos que podem estar sendo afetados pelo clima de tensão em casa. Oro pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos que querem ajudar, mas não sabem como. Senhor, faça dessa cura um testemunho para toda a família. Que todos vejam que o Senhor é real, que o Senhor ouve, que o Senhor responde, que o Senhor transforma situações impossíveis. Que essa vitória sobre a ansiedade seja semente de fé para outros que estão passando pela mesma luta. Pai, eu oro também pela igreja dessa pessoa, pela comunidade de fé onde ela está inserida. Que seja um lugar de acolhimento genuíno, onde ela possa compartilhar suas lutas sem ser julgada, onde ela possa receber oração e apoio real. Que seja um ambiente onde a vulnerabilidade é respeitada e onde as feridas podem ser tratadas com amor e sabedoria. Senhor, levante nessa comunidade pessoas com o dom da intercessão, pessoas com o dom do aconselhamento, pessoas com o dom da cura, para que ninguém precise caminhar sozinho na jornada da restauração emocional e espiritual. E agora, Pai, eu entrego completamente essa pessoa nas mãos do Senhor. Entrego cada área da vida dela que tem sido afetada pela ansiedade. Entrego os relacionamentos, o trabalho, a saúde, as finanças, os sonhos, os projetos. Entrego o passado com suas feridas, o presente com seus desafios, o futuro com suas incertezas. Senhor, o Senhor disse em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pai, neste momento essa pessoa está lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, toda a angústia, e ela está fazendo isso com a certeza de que o Senhor tem cuidado dela, de que o Senhor não vai deixá-la carregar esse peso sozinha. Pai, eu creio que a partir de hoje uma nova história começa na vida dessa pessoa. Uma história onde a fé é maior que o medo, onde a esperança é mais forte que a ansiedade, onde a paz do Senhor governa o coração e a mente. Senhor, confirme essa oração com sinais visíveis na vida dessa pessoa. Que ela tenha uma noite de sono restaurador hoje. Que ela acorde amanhã com uma sensação nova de esperança. Que ela comece a perceber que consegue enfrentar os desafios do dia a dia com mais tranquilidade e confiança. E que a cada dia, a cada oração, a cada momento de entrega, essa paz vá se estabelecendo mais profundamente no coração dela, até que se torne uma realidade constante, uma marca da presença do Senhor na vida dela. Pai, abençoe essa pessoa abundantemente. Guarde-a, proteja, prospere-a em todas as áreas da vida. Faça resplandecer o rosto sobre ela e tenha misericórdia dela. Erga sobre ela o rosto e dê-lhe paz. Em nome de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, o Consolador dos aflitos, o Libertador dos cativos, eu declaro vitória completa sobre a ansiedade na vida dessa pessoa. Declaro que ela é mais que vencedora por meio daquele que a amou. Declaro que nenhuma arma forjada contra ela prosperará, e toda língua que se levantar contra ela em juízo será condenada. Amém e amém. Minha amiga, meu amigo, se você chegou até o final dessa oração, é porque algo aconteceu no seu coração. Talvez você tenha sentido uma paz que não sentia há muito tempo. Talvez você tenha percebido que realmente não está sozinho nessa luta. Talvez você tenha sentido o abraço do Pai te envolvendo neste exato momento. Eu quero que você saiba que essa não foi apenas uma oração gravada. Essa foi uma intercessão real, sentida, feita com amor genuíno por você. Porque eu creio que Deus tem um plano específico para curar sua ansiedade e te dar uma vida plena, abundante, cheia de paz. Você não está condenado a viver prisioneiro dos seus medos. Você não está destinado a passar o resto da vida se preocupando com coisas que podem nunca acontecer. Hoje o céu se inclinou sobre sua casa. Hoje Deus falou ao seu coração. Hoje começou uma nova história na sua vida. Se você sentiu Deus falando com você através dessa oração, se você experimentou algo real, algo transformador, eu quero que você comente aqui embaixo. Deus falou comigo, porque eu preciso saber que essa palavra encontrou terreno fértil no seu coração. E outras pessoas que vão ler seu comentário vão ser encorajadas a acreditar que Deus também pode falar com elas.
Esse canal existe para orar com você, para caminhar junto com você nessa jornada de fé e cura. Não é só mais um canal cristão na internet. É um lugar onde feridas são tratadas, onde ansiedades são curadas, onde vidas são transformadas pelo poder real de Deus. Volta aqui amanhã. Deixa a fé continuar sendo alimentada. Deixa que Deus continue te falando através dessas orações, porque a caminhada da cura é um processo e você não precisa caminhar sozinho. Deus te ama mais do que você pode imaginar. E Ele tem planos lindos para o seu futuro. Planos de paz e não de mal. Planos para te dar esperança e futuro. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. No gens tu nós surro, pega fofias tu nós e faça famoso o tia. Fafenis pata o avac,